te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Eclesiastes capítulo 11. Vamos dar continuidade aos versículos que começamos no encontro de ontem. Lemos dos versículos de 1 a 6. Hoje vamos ler então dos versículos de 7 a 10 e refletir sobre esses versículos. Desde já pedimos que você compartilhe o vídeo com o maior número possível de pessoas. Dê o seu like, seu joinha, né? Faça seus comentários, nos ajude na divulgação, né, dessa palavra, para que mais pessoas tenham acesso então a essa informação tão preciosa que é a palavra do Senhor. Estamos falando sobre sabedoria, tanto no livro de Provérbios como também aqui no livro de Eclesiastes. Lembra-se do que Salomão disse, né, no livro de Provérbios, a tônica de todo o livro falando sobre sabedoria. O seu desejo era diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. E o livro de Eclesiastes continua nos falando sobre a questão da sabedoria. Então, que você possa compartilhar o máximo, tá? Se inscreva no canal. Se já é inscrito, incentive outros a fazerem o mesmo, ok? Então, assim nós vamos aumentando o número aí de pessoas conosco e replicando essa mensagem para que chegue a muitos corações, tá? Muito bem, meus queridos. Ontem nós falamos nos versículos de 1 a 6 que devemos trabalhar com diligência e com persistência, mesmo que nós percebamos que todo o nosso trabalho terreno não tem valor permanente. Não tem valor permanente porque tudo vai ficar aqui. Nós não vamos levar, segundo a palavra de Deus, nem a roupa manchada de sangue, né? Ou seja, esse corpo carnal, essa carne, nós não vamos levar absolutamente nada daqui. É isso que ele quer nos dizer, né? Mencionamos já algumas vezes que no passado alguns povos, principalmente olhando para a questão dos egípcios, né, que enterravam seus mortos com as suas propriedades, com as suas posses, seu dinheiro, suas riquezas, imaginando que poderiam usufruir dessa riqueza no mundo além, né? Lê do engano, isso não vai acontecer. Você não vai levar nada daqui. Então, nós percebemos muitas vezes que o nosso trabalho não tem um valor permanente. Até porque, muitas vezes, quem vai usufruir de todo o nosso trabalho serão outras pessoas e não nós mesmos. Mas, de qualquer forma, devemos aproveitar as oportunidades enquanto executamos os nossos planos, né? De forma que nós não percamos o equilíbrio se algo inesperado acontecer. Falamos, então, sobre o fato de investir de várias formas, várias maneiras, olhando para o texto bíblico, né? Entendendo então que o Senhor nos dá diretrizes sobre como nós lidamos também com o nosso orçamento, com o nosso dinheiro, como lidamos com essa situação tão importante para o futuro. Imaginando, né, que nós não temos o controle do futuro, coisas inesperadas podem acontecer e nós não fazemos isso por ganância ou simplesmente, né, para podermos viver bem, mas para podermos também compartilhar com outros e administrarmos bem aqueles recursos que Deus nos dá, para assim podemos, claro, usufruir para nós também, para nossa família, mas também ajudar a outros. Ao mesmo tempo, nós temos que perceber que o nosso trabalho ainda tem valor temporal de qualquer maneira, né? No nosso tempo, na nossa época, no nosso dia a dia, ele tem com certeza um certo valor, e é sobre isso que ele vai argumentar nos versículos seguintes, nos versículos que nós vamos ler então de 7 a 10, tá bom? Além disso, mesmo que o trabalho terreno não tenha valor permanente, isso não significa que não existam coisas que tenham valor permanente, né? Pois há coisas que de fato têm valor permanente e que o pregador, né, apresentará justamente no final das suas explanações, no final das suas observações, ou seja, no final do livro de Eclesiastes. E aí que ele então
com todas as suas observações, das quais nos deixa participar, que ele quer que nós cheguemos à mesma conclusão que ele, tá? E aí, então, nós temos a oportunidade de, num livro e diante de um homem tão sábio, podemos observar também a vida de uma forma que realmente traga a bênção para as nossas vidas e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a observação da futilidade da vida, né, se a virmos apenas sob o sol, deve nos levar à questão de saber se também há algo acima do sol, né? Ele diz que tudo debaixo do sol, né, que tudo é a mesma coisa, que as coisas se repetem. Nós vimos isso. Em outras palavras, então, no mencionado acima, ele nos falou, então, sobre a vida presente em si, no nosso dia a dia, a vida aqui debaixo do sol. Salomão está falando sobre questões bem terrenas, né? Bem humanas, não está levando para o aspecto espiritual, eterno, divino, mas olhando para o aspecto material, o aspecto físico, tá? Mas agora ele vai considerar a vida presente como uma preparação para a vida que está por vir, tá? Então, uma vida após esta vida. Então, talvez você não creia nisso, né? Mas se você observar a palavra, se você pedir orientação a Deus, se você olhar para os informes que você tem na palavra de Deus, se der a oportunidade de ler, com certeza você vai entender e crer de que existe algo além desta vida, tá? E é sobre isso que Salomão, então, passará a falar. Então, antes de chegar lá, ele primeiro quer compartilhar conosco uma série, então, de observações, né, que podemos aceitar como certeza nessa vida e das quais também nós podemos desfrutar no futuro até certo ponto, tá? Então, ele começa no versículo 7, dizendo o seguinte, espera aí, falhou aqui, está aí, né? Versículo 7, tá? Teve uma falhazinha, me desculpe. Muito bem. Ele diz o seguinte: certamente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol, tá? Então, a partir agora do versículo 7, ele vai falar sobre a certeza de crescer e de envelhecer. Luz e ver o sol caracterizam a vida aqui na Terra, tá? Viver na luz não é apenas viver, mas viver com alegria, o oposto da vida de amargura com a qual muitas pessoas acabam lidando e vivendo. Então, a vida ela é agradável, né? Ele diz aqui, suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Então, agradável indica que a vida é saboreada e apreciada com entusiasmo. E apreciada como mel é saboreado e apreciado, tá? O mel dentro da cultura hebraica, nós já falamos também sobre isso ao longo do nosso tempo juntos, era um importante elemento da culinária, então, hebraica, tá? Algo que fazia parte do dia a dia desse povo, ok? Então, nós devemos nos alegrar com isso, se nos for, então, dar uma vida longa, né? Se for nos dar muitos anos. Então, podemos nos alegrar com a alegria da vida tão intensa quanto possível. Todos os anos da nossa vida devem ser vividos com entusiasmo. Então, certamente no começo, quando nós somos jovens, a vida ela é agradável. É um momento da nossa vida em que há muito gozo da vida, muita energia, de modo que tudo parece possível, né? A gente parece que vai conquistar o mundo. E o sol brilha o tempo todo, nós vemos, né? Sentimos como que tudo fosse realmente o céu azul o tempo todo. No entanto, nós devemos também estar atentos às inevitáveis limitações associadas com a velhice, porque todos nós vamos ficar velhos. E é sobre isso que Salomão começa a falar aqui agora e também no capítulo 12. Ele vai tratar sobre essa questão agora das pessoas que saíram do estágio de jovens e entram agora no estágio de pessoas com a idade avançada, os velhos, anciãos, tá? E as limitações que são associadas a essa fase, aliás, melhor dizendo, de vida. Então, o pregador, o Salomão, né, descreve aqueles dias como
os dias de escuridão. Tá? Dias de escuridão é o que ele vai falar. Veja aqui, porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, o dia da escuridão, porque hão de ser muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Né? Então, ele descreve os dias da escuridão como a ausência justamente do sol, que trazia toda aquela energia e alegria. Não é que ele diminua a alegria de ver a luz e o bem, mas coloca na perspectiva certa. Não temos mais tanta energia, não temos mais tanto desejo de alcançar e conquistar coisas. Ele descreverá então as limitações da velhice no próximo capítulo, né? Na sua linguagem então clara, descrevendo então como será a questão da velhice. Então a vida do ser humano mais velho é como o sol que vemos se pôr. O sol está se pondo, né? Está entardecendo, ele está baixando para que então chegue a noite. E chegará um momento que esse sol ele vai desaparecer, né? E aí a noite se apresenta. Então, isso na vida de cada um de nós também vai acontecer. Na sua e na minha vida. Nós estamos falando a um número grande de pessoas de todas as idades. Né? Então, para muitos jovens, esses dias vão chegar. E tomara que chegue mesmo. Para mim, para outros, esses dias já chegaram. E nós estamos aí no entardecer. Né? E logo, logo, chegará a noite. E o texto bíblico fala que a noite chega quando ninguém mais pode fazer absolutamente nada. Então, o que ele já quer apontar agora é que nós devemos continuar a perceber que a vida está sendo vivida em um mundo de vazio e de futilidade. Vamos viver e nossa vida vai chegar a um declínio, o nosso sol vai começar a baixar, vai vir a noite e nós vamos olhar para trás e ver que muita coisa, né, que ficou para trás, muita coisa que nós gostaríamos de fazer diferente, né? Nós vamos ver que muita coisa não teve realmente sentido, não teve valor. Uma parte dessa futilidade é o processo justamente do envelhecimento. Esse processo foi iniciado, né, no dia em que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Começou ali o processo de envelhecimento. Foi quando seus corpos, então, começaram a morrer. Né? Então, como dias de escuridão, nós não devemos pensar na morte, mas nas consequências da velhice. Né? Nas consequências disso. Se você já é uma pessoa que chegou a essa fase da vida, você sabe, você entende do que eu estou falando. O gozo da vida e a vitalidade dados por Deus são bons e devem ser usados e desfrutados o tempo todo. No entanto, qualquer idade deve reconhecer que as sucessivas mudanças no ritmo de um dia, nascer do sol, meio-dia, tarde, entardecer, noite e assim por diante, né, dia após dia, se refletem no ritmo da própria vida. Na velhice, os dias podem ser muitos e, ao mesmo tempo, são vividos com futilidades. Essa observação final, então, sublinha que, com os muitos dias e tudo o que está por vir, que ele diz aí, ele menciona, né? Então, está falando justamente não sobre a morte, mas sobre uma situação que vai se arrastando ao longo agora da nossa vida, no final da nossa existência. E que muita coisa, então, nós não temos mais o olhar que nós tínhamos no passado. Para nós, muita coisa já não tem valor, já não tem mais sentido, e nós estamos olhando para frente e aguardando e pensando em dias melhores e desejando dias melhores, principalmente no que tange a nossa saúde. Então é sobre isso que Salomão está falando aqui nesse final de capítulo 11 e vai falar também no capítulo 12. Aí ele diz, então, alegra-te, jovem, na tua mocidade, né? E recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Então, o jovem é chamado a perseguir a verdadeira alegria e a fazê-lo durante a sua virilidade, durante o tempo em que ele tem vitalidade.
né? Durante a sua juventude. Regozijar-se não é apenas permitido, mas é ordenado aqui. Essa é uma palavra de ordem. O coração que é mencionado aqui é o centro da vida, fonte dos pensamentos, dos sentimentos, decisões, caráter. Então, na Bíblia, né, quando ele fala sobre a questão do coração, nós podemos pensar aqui na questão da mente. Os olhos são o instrumento do coração, né? É onde então tudo começa, onde nós vemos. A orientação começa por aquilo que nós vemos. O que estamos olhando e a maneira como nós olhamos para algo é que determina a nossa fé, ou é determinado pela nossa fé, né? A forma como nós encaramos as situações e a vida. Então, essa advertência, né, que ele coloca aqui, mas sabe, porém, né, que depois que você viveu do jeito que você quis, saiba, porém, que por todas essas coisas, né, te trará Deus a juízo. Então, ele liga esse sabe ao ato do homem e a sua alegria diretamente à consciência de que existe alguém acima de nós e que, ele diz, trará a juízo todas as coisas. Então, vai além de concordar intelectualmente com o que aprendeu, é a compreensão de uma verdade que corrige e modela a vida, sabendo de que nós temos, então, um juiz, que nós vamos passar por um julgamento, então nós vamos lidar melhor com a situação da nossa vida aqui e agora. Então tem a ver com o conhecimento, né? Mas tem com colocar a vontade em movimento também, né? Não apenas ter o conhecimento, mas ter a vontade de fazer aquilo que se conhece, né? Aquilo que se tem como conhecimento, colocar em prática para que isso torne, então, uma realidade no nosso dia a dia. Então, essa consciência de responsabilidade deve estar presente. Não importa o quanto tenha sido quebrado, distorcida na sociedade ou em toda a humanidade, nós temos que viver de acordo com aquilo que Deus determinou para nós, com aquilo que a sua palavra nos ensina, né? Mesmo que tudo esteja de ponta cabeça, como nós estamos vendo aí nos nossos dias, a família sendo destruída, né? As pessoas não podendo falar nada, porque se tudo agora que se fala é discriminação, tudo é ataque. Então, há uma distorção muito grande sobre a questão da família, sobre a questão do ser, né? Do crer. Uma distorção muito grande. Então, é algo que todos nós temos, com certeza, em algum momento ou outro, né? Aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos, o que deixamos de fazer, deixamos de dizer. Então, muita coisa é distorcida, é mudada, é alterada. Então, é a vontade de Deus que tanto velhos como jovens o honrem e o sirvam a todo momento. Então, não apenas imaginando que depois, então, que você já se tornou um velho, que agora, então, você é tão sábio que você vai agora, nesse momento, então, servir a Deus. Não, é em qualquer momento, em qualquer idade. Criança, jovem, né? Velho, homem, mulher. Então, o Senhor deixa bem claro, né, que nós podemos andar e fazer aquilo que realmente nós desejamos, mas, né, com equilíbrio. Fazer aquilo que nós desejamos dentro da vontade permissiva de Deus. Não é a liberdade que leva à libertinagem, mas a liberdade que leva à responsabilidade e viver uma vida que traga benefício para si mesmo e também para outras pessoas que estão ao seu redor. Tá? Versículo 10. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Tudo passa. Nós temos muitos projetos, nós temos muitas coisas que nós queremos, que nós desejamos, né? Coisas, às vezes, que, como nós falamos, de futilidade, coisas desnecessárias, coisas que não vão acrescentar nada na nossa vida, mas nós desejamos. Ele diz, tudo é vaidade.
Então o pregador indica ao jovem que há ladrões que querem lhe tirar a alegria. São problemas que podem atacar o coração, atacar o corpo, impedi-lo de viver a vida com alegria. E isso tudo deve ser repelido e afastado da sua vida. O coração é o homem interior, o corpo é o homem exterior. Então nossa vida humana consiste nesses dois aspectos, a vida interior e a vida exterior. Então não é apenas aquilo que se mostra, mas é aquilo que se é. E as pessoas dão mais valor àquilo que se tem, mas o Senhor nosso Deus dá valor àquilo que você é. Então, o primeiro problema que nós vemos justamente é tristeza e raiva. Tira, afasta a ira do teu coração. Remove da tua carne o mal. Né? Então, essa dor e raiva podem ser causadas por medo ou tristeza como resultado do pecado. Em nós mesmos ou ao nosso redor. Então, a causa pode ser essa, mas a causa também pode ser pode vir do estresse nos nossos relacionamentos, na escola, no trabalho, nossas amizades. Então, são situações que podem nos afastar daquilo que Deus deseja para nós. Talvez pessoas que são viciadas em jogos, né, em drogas. Então, o perigo é que a dor e a raiva, né, devido aos mistérios e aborrecimentos da vida, muitas vezes podem se apoderar do coração, então levando à desilusão, levando ao pessimismo, levando à depressão muitas vezes. Então, cuidado com uma raiz de amargura por qualquer motivo. Né? Não permita que isso aconteça com você. O chamado aqui do pregador de Salomão é para remover a dor e a raiva do nosso coração. Ele diz: afasta. Né? Para negar o acesso, então, ao coração, não permita que atinja o seu coração. A gratidão deve vir no seu lugar, no lugar da ira, no lugar da raiva, do medo, deve vir a gratidão. Então, esse é o primeiro problema que nós temos que enfrentar, a tristeza e a raiva. O segundo problema é o mal. Né? É o mal. O mal do nosso corpo, que ele diz aqui. Então, é claro que um jovem, uma jovem se depara com fortes tentações, com diversas tentações. Se ele não resistir a essas tentações, isso o fará perceber que o vazio e a frustração vão fazer parte realmente da sua vida, tanto quanto o desejo pela vida e o poder da vida. Então, todo jovem deve aprender a dizer sim e não, e deve remover o que prejudica a mente e o corpo. Deve se afastar, como ele diz aqui. Né? Então, ele será capaz de aproveitar ao máximo a sua juventude, né? O ápice da sua vida, o brilho do alvorecer da sua vida. Então, vai conseguir aproveitar ao máximo, se afastar do seu coração toda a raiva, todo o mal. Ok? Então, qualquer um que estrague aquele tempo maravilhoso da juventude com tristeza e raiva, não tem nada para se alegrar, com toda certeza. Né? Muito pelo contrário, não haverá alegria, haverá tristeza constante. Então, não viva a vida com amargura e com raiva. Viva a vida de forma leve, agradável, grata e com alegria. Né? Sabe qual é o melhor tipo de relacionamento que você pode ter para ter esse tipo de vida? É um relacionamento com Cristo. E é sobre isso que o pregador, é sobre isso que Salomão vai falar no próximo capítulo, capítulo 12. Né? Vai falar sobre esse relacionamento com Deus. Encerrando então, Eclesiastes 11 apresenta uma meditação sobre a importância de correr riscos e ser generoso, e sobre a incerteza do futuro. Né? E o fato de que nós vamos então envelhecer, que o sol vai se pôr para todos nós, mas que nós podemos ainda, enquanto ele não se pôs por completo, nós podemos ainda fazer algo
para ajudar e para beneficiar as pessoas que estão ao nosso redor. Ainda podemos nos entusiasmar com a vida, mesmo em meio à velhice. Então, o capítulo aqui enfatiza a importância de viver no momento presente e sugere que, em última análise, cabe a Deus determinar o curso dos eventos do mundo, o curso dos eventos na vida sua, minha, de qualquer pessoa. Então, nós precisamos permitir que Deus escreva a nossa história, que nós façamos parte integrante dessa história e assim nós possamos glorificar a Deus em todas as páginas, né, desse escrito, desse evento maravilhoso que é a própria vida. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que todos tenham um bom dia debaixo da proteção e direção do Senhor. E amanhã, Deus permitindo, vamos começar então o capítulo 12. Provavelmente não vamos terminá-lo no mesmo dia, vamos fazer em duas partes, como fizemos também com esse, para que não venhamos atropelar então o texto, né, e deixar de refletir sobre essas verdades tão importantes, ok? Então, que Deus possa abençoá-lo, você jovem, você mais experiente, de mais idade, que Deus então possa abençoar a todos nós, que sejamos gratos pelo momento de vida que todos nós estamos vivendo. Seja ele na juventude, seja ele na adolescência, seja ele na velhice, que sejamos gratos. Que possamos então olhar a vida com os olhos de Deus. E que possamos, enquanto o sol não se põe por completo, nós possamos ainda fazer com que muitas pessoas, olhando para nós, sintam alegria, satisfação, sintam contentamento. Quando alguém olha o pôr do sol, tanto o nascer do sol como o pôr do sol, o coração ele é afagado, né? A gente fica espantado com a beleza, com aquilo que está acontecendo, né? Com como a natureza é bela, como ela é fantástica. Então, usando a mesma figura para a nossa vida, que todos possam ver em nós esse entardecer, e esse entardecer na sua e na minha vida possa ser admirado por muitas pessoas. E assim que você e eu sejamos exemplo, para que pessoas sejam abençoadas e eles cheguem lá também um dia e sejam também motivo de admiração. Que Deus abençoe a sua vida, que todos tenham então um bom dia debaixo da graça do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, dá-nos um bom dia na tua presença e ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos essas palavras de Salomão em prática no nosso viver diário e que nós possamos em tudo ser gratos ao Senhor por todos os dias que o Senhor tem concedido às nossas vidas. Orienta-nos, dirige-nos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meu querido, minha querida, e Deus permitindo, no nosso próximo encontro, vamos então começar a Eclesiastes capítulo 12, encerrando então com o capítulo 12 o livro de Eclesiastes, tá bom? E depois, na próxima semana, provavelmente, vamos iniciar um novo livro, né? Na sequência aí, Cântico dos Cânticos, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação, a sua presença, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te